Século XI, as Cruzadas e o Cisma do Oriente. Esse século viu nascer a primeira das 8 cruzadas, que se sucederam até uma boa parte do século XIII. A primeira foi convocada em 1095 por Urbano II, durante o Concílio de Clermont, com o objetivo de reconquistar os santos lugares de Jerusalém que estavam desde 1071 nas mãos dos maometanos. Pedro, o ermitão, promoveu-a entre o povo e assim conseguiu reunir um exército enorme de 20.000 cruzados. Os cruzados tomaram cidades importantes como Antioquia e até a própria Jerusalém, arrasando-a. Estabeleceram ali um reino, pequena ilha rodeada de turcos e bizantinos. Foi chamada de Reino Cristão de Jerusalém. Perdeu sua última possessão em 1290. Esse é o século da arte românica, pois a cristandade construiu catedrais, igrejas e monastérios em toda a Europa. As artes plásticas, a escultura e a pintura eram uma autêntica pedagogia cristã. Veio o cisma do Oriente. As relações entre a sede romana e Constantinopla foram ficando cada vez mais tensas, até que no ano 1054 produziu-se o grande cisma entre a ruptura total da Igreja grega e a Igreja romana. A partir desse momento, a Igreja grega passou a repudiar qualquer obediência ao Papa. Como já dissemos, esse cisma vinha sendo preparado desde o cisma de Acácio no século V, motivado pelas ideias monofisitas desse patriarca. Foi um cisma que se prolongou por 30 anos, mas profundas foram as repercussões da iconoclastia, já que o imperador do Oriente, Leão III, não só proibiu a veneração das imagens sagradas, como também pretendeu que o Papa sancionasse seus editos iconoclastas. Portanto, o cisma se deu por razões políticas, culturais e dogmáticas. Politicamente, a Igreja grega estava ligada ao poder bizantino. O imperador nomeava e destituía os patriarcas de Constantinopla. Intrometia-se até nas questões dogmáticas e considerava o bispo de Roma seu súdito. Mas, para defender sua independência, o Papa se aliou aos francos e essa atitude foi vista como uma traição pelos imperadores do Oriente. Muito mais grave, no entanto, foi o fosso cultural, pois as duas igrejas não se entendiam. O Oriente ignorava o latim e o Ocidente, o grego. Para os bizantinos, os latinos eram um povo selvagem, inculto que vivia nas trevas. Para os latinos, os gregos se preocupavam muito com seus trajes, rendas e com a forma exterior. Também do ponto de vista dogmático e religioso, havia discrepâncias. Os gregos censuravam os latinos por terem mudado antigos costumes. No Ocidente pedia-se o celibato a todos os sacerdotes como uma opção de vida. No Oriente podiam casar-se antes da ordenação. Davam muita importância a algumas questões como o jejum, pão ázimo, uso de barba, as questões rituais. E também os gregos acusavam os latinos de ter acrescentado o famoso filioque no credo niceno-constantinopolitano. Os latinos diziam: o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, enquanto eles diziam: procede do Pai pelo Filho. Chegou-se a esse cisma de modo quase insensível, através de um longo processo de esfriamento desse afeto de caridade, indispensável para que o vínculo da comunhão eclesial pudesse sobreviver. Surgiu no século XI a ordem de Cister, ou cistercienses. Nessa nova ordem, diferente de Cluny, o abade não tinha autoridade sobre as novas abadias que iam sendo fundadas. Cada monastério conservava sua independência espiritual e temporal, sendo governado por seus respectivos abades. Essa ordem recebeu um formidável impulso com a chegada de um jovem senhor, Bernardo, que entrou junto com 30 companheiros, todos eles pertencentes a famílias nobres de Borgonha. O influxo de São Bernardo será tratado no século XII. Surge a figura dos cardeais, ou do colégio cardinalício, para solucionar o problema das investiduras, que era a nomeação
de bispos e até papas por interferência política. A partir de então, é o colégio de cardeais que elege o Papa. Uma nova heresia surge nesse século. Berengário de Tours negou a presença real de Cristo na Eucaristia, dizia ser somente simbólica.